Roma Antiga. De uma pequena sociedade agrícola a um dos mais importantes impérios do mundo antigo. Por Maria Luísa, Vitória, Isadora e Beatriz. Roma Antiga é a denominação dada a uma civilização que surgiu de uma pequena aldeia, na Península Itálica. Ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. A região é marcada por planícies de terras férteis que favoreceram o desenvolvimento da agricultura, principalmente dos cereais. Também Roma teve um grande desenvolvimento na navegação. Por volta de 200 a.C., a região central da Península Itálica foi dominada por povos indo-europeus, entre eles latinos, sabinos e samnitas, que fundaram povoados na região. O processo de expansão e miscigenação entre as comunidades levou à fundação de Roma em 753 a.C. A sociedade da Roma Antiga era composta principalmente entre classes subalternas e classes altas, que viviam em constantes pressões de uma sociedade desigual. Haviam patrícios, plebeus, além de clientes, escravos e proletários. Os patrícios formavam a elite, tanto de maneira política, tanto de maneira social. Esse grupo da sociedade era considerado herdeiro dos primeiros clãs que haviam se estabelecido naquela região. Esses clãs organizavam-se sob o modelo de chefe de família patriarcal. Daí vem a denominação patrício. Haviam também os clientes. Estes eram agregados dos patrícios e deles recebiam estadia e proteção. Ofereciam todo o tipo de serviço. Os escravos eram considerados bens de posse daqueles que os compravam ou os capturavam. Não tinham qualquer direito em meio à sociedade romana. Podiam ser escravos por dívidas ou povos capturados e conquistados nas campanhas militares romanas. Os proletários recebiam essa dominação porque sua única expressividade social consistia em gerar prole. Eles compunham a parte da sociedade que ficavam sob julgo do Estado. O maior império do mundo antigo era muito desenvolvido nas suas atividades econômicas. No entanto, era muito próspero nas suas desigualdades. Em 509 a.C., Roma Antiga deixa de ser monarquia e passa a ser república. E os senadores assumem o lugar do rei como governante. Então, cada lugar vai ter um senador governando uma parte de Roma. A Roma é dividida em cidadãos e não cidadãos. Os cidadãos têm o direito de votar pela escolha dos senadores e pela escolha das leis que eram feitas pelos funcionários públicos. Os não-cidadãos eram os escravos, as mulheres e os estrangeiros. Os cidadãos romanos não viam como propina a mistura do dinheiro público e do dinheiro privado. Eles não se importavam com isso e não cobravam muito da parte dos funcionários públicos. Não tinha uma função específica para os funcionários públicos, já que eles não tinham tanta cobrança e não precisavam ficar justificando tudo para uma pessoa ou para... Eles não tinham por que ficar justificando. Alguns candidatos a senadores e cargos como cônsules, que eram o mais importante da época, e pretores e censores, organizavam festas para ganhar o voto do povo. Então, era uma troca de favores. O candidato fazia uma festança, o povo comia, bebia, dançava, e em troca, eles davam um voto para esse candidato. Mas isso era arriscado porque os candidatos financiavam com o próprio dinheiro. Então, às vezes, não ganhavam e perdiam muito dinheiro com isso. Então, era arriscado. O nome disso é evergetismo. Conforme o tempo foi passando, os conflitos começaram, né? Porque em toda parte da história tem um conflito. O primeiro conflito foi o tribuno da plebe, onde a plebe exigia um representante para representar os interesses, né? Em frente ao centro do Senado, tinha uma tábua com mais ou menos 80 cláusulas, onde dizia dicas de como resolver pequenos conflitos. Por exemplo, o cara matou minha ovelha e agora eu quero 2 ovelhas para compensar que ele matou. O nome disso era Lei das 12 Tábuas. E uns 5 anos depois da Lei das 12 Tábuas, formou a Lei Canuleia,
onde pessoas de classes sociais diferentes podiam se casar. Por exemplo, um patrício casar com um plebeu, ou um plebeu casar com um soldado, por exemplo. Durante a República, a conquista de novas terras foi um fator determinante para que a feição social de Roma passasse por inúmeras transformações. Logo de início, a economia de caráter agropastoril disputou espaço com o articulado comércio entre várias regiões próximas do Mediterrâneo. A ampliação da oferta de escravos estabeleceu um aumento da oferta de alimentos. Paralelamente, generais e magistrados se beneficiavam com a administração e a tributação das novas províncias.